Oi, gente, Brasil, notícia de última hora chegando em plena véspera de Natal, uma situação muito triste. Gente, estamos falando do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, de 70 anos, que acaba de ser levado às pressas para o hospital. Eu vou trazer para vocês todos os detalhes do que está acontecendo nesse exato momento. Vocês sabem que Bolsonaro vem passando por problemas de saúde desde aquela facada, naquela eleição onde ele foi eleito presidente e esteve à frente do Brasil por 4 anos. Também vou trazer para vocês nesse vídeo notícias importantes sobre o Luiz Inácio Lula da Silva. O que aconteceu, gente? Tem a ver com os evangélicos, tá bom? Vocês vão entender exatamente o que está acontecendo, porque o Lula está de olho nas eleições do ano que vem e estão próximas, Estamos falando aí de menos de um ano para que ele possa ser reeleito presidente do Brasil ou pode não ser eleito. Também vou trazer para vocês nesse vídeo notícias urgentes sobre Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente. Gente, olha o que aconteceu agora. Vocês estão acompanhando aí essa história das chinelas havaianas? Pois é, uma confusão que a direita não gostou muito por causa da propaganda. E vocês vão entender exatamente o que o Eduardo Bolsonaro fez agora. Lembrando que o Eduardo Bolsonaro perdeu o seu mandato e agora teve também cancelado o seu passaporte diplomático. Ele está nos Estados Unidos sem documentos oficiais. Eu estou falando do passaporte. Gente, são 3 notícias muito importantes na véspera de Natal que eu vou trazer para vocês a partir de agora. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí debaixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e mais uma vez gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 574 mil inscritos, mais de 193 milhões de visualizações. Bem, começamos, gente, com o presidente Jair Bolsonaro, que esteve aí à frente do Brasil durante 4 anos, tentou a reeleição, mas não conseguiu vencer o Lula, da esquerda, do Partido dos Trabalhadores. Só, gente, que a vida de Bolsonaro não tem sido fácil. E nas últimas horas chegou para nós notícias que ele foi levado às pressas para o hospital, foi internado em um hospital em Brasília. Ex-presidente fará cirurgia para tratar hérnia. Vamos aos detalhes? Perícia médica concluiu que Bolsonaro tem hérnia inguinal bilateral, um problema que afeta os 2 lados da região da virilha, precisando de intervenção cirúrgica. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, foi internado hoje, quarta-feira, no Hospital DF Star em Brasília, após a autorização do ministro Alexandre de Moraes para deixar a sede da Polícia Federal, onde está preso. Ele passará por uma cirurgia para tratar uma hérnia amanhã, quinta-feira. Bolsonaro deixou a sede da Polícia Federal por volta das 10 da manhã, depois de embarcar em uma viatura da polícia pela garagem. O trajeto até o hospital dura em torno de 5 minutos. Essa é a primeira vez que Bolsonaro deixa a unidade prisional 32 dias após ser preso preventivamente por tentar violar a tornozeleira eletrônica e, posteriormente, começar a cumprir a pena de forma definitiva. O ex-presidente de 70 anos foi admitido na unidade hospitalar hoje de manhã para iniciar os procedimentos pré-operatórios. A cirurgia eletiva de hérnia inguinal bilateral está marcada para o dia de Natal e será a 8ª cirurgia do ex-presidente. A hérnia inguinal, também chamada de hérnia na virilha, acontece quando os tecidos do interior do abdômen saem por um ponto fraco da parede muscular abdominal, formando uma espécie de abaulamento no local. Quando isso ocorre dos 2 lados, ela é chamada de bilateral. Bolsonaro será acompanhado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Os filhos Flávio e Carlos Bolsonaro também pediram para ser acompanhantes do pai durante o procedimento, mas o pedido foi negado pelo ministro Moraes. Caso queiram fazer uma visita, eles precisarão pedir autorização prévia. Vamos estar orando aí pela vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, torcendo para que tudo dê certo e ele volte para trás das grades, gente, para cumprir os 27 anos e 3 meses de prisão que ele foi condenado. Mas o mais importante nesse momento é que ele fique bem, com saúde. Agora vamos falar sobre o Lula, esperto e inteligente como ele está aí tentando ampliar os acenos a um público que não gosta muito do Lula, gente, que são os evangélicos. E olha o que ele fez agora. O Lula amplia acenos aos evangélicos com o decreto da cultura gospel. Durante a cerimônia no Planalto, o presidente ainda voltou a falar sobre violência
contra mulheres e disse que o assunto precisa ser discutido nas igrejas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, assinou um decreto que reconhece a cultura gospel como manifestação cultural. A cerimônia da assinatura, realizada ontem no Palácio do Planalto, demonstra um aceno do mandatário aos evangélicos à véspera do ano eleitoral. A assinatura desse decreto, que reconhece a cultura gospel como manifestação da cultura nacional, representa mais um passo importante de acolhimento e respeito à comunidade. O povo evangélico no Brasil é um ato simples, mas com força simbólica muito profunda, afirmou. Lula disse ainda que, por meio desse decreto, o Estado brasileiro confirma que a fé também se expressa como cultura, como identidade, como história viva do nosso povo. É importante uma celebração da cultura brasileira em toda a sua diversidade artística, humana e espiritual. Bem, pessoal, o que vocês acham, né? O Lula, ele sempre foi a favor dos evangélicos, né? O Lula nunca tentou fechar igrejas, nada disso, né, gente? Mas, de certa forma, a direita e a extrema-direita sempre tentou colocar nas costas de Lula que ele perseguia as igrejas, e essa história toda, né? Que nós sabemos, né, que não é verdade. Mas, claro, o seu comentário é muito importante, eu quero saber o que vocês acham sobre isso tudo. Agora vamos a mais uma notícia, a última do vídeo, falar sobre o Eduardo Bolsonaro. Gente, olha o que está acontecendo. O Eduardo Bolsonaro está desesperado nos Estados Unidos, né? Porque perdeu o mandato, perdeu agora o passaporte, enfim. Olha o que ele fez. Ele está incentivando o boicote às Havaianas e até jogou chinelos no lixo após campanha. O ex-deputado acusa a propaganda estrelada por Fernanda Torres de ter viés políticos e critica a escolha da marca como símbolo nacional. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para anunciar um boicote às Havaianas, após a marca lançar uma campanha de fim de ano que passou a ser criticada por apoiadores da direita. No vídeo gravado nos Estados Unidos, onde mora desde fevereiro, Eduardo aparece jogando no lixo um par de chinelos da empresa e acusa a publicidade de carregar uma mensagem política. A reação ocorre em meio à repercussão de uma peça publicitária estrelada pela atriz Fernanda Torres, em que ela afirma não desejar que as pessoas comecem o ano com o pé direito. No vídeo, a atriz diz que prefere que o público inicie 2026 com os dois pés, incentivando uma postura mais ativa e menos associada à sorte. O trecho foi interpretado por parte dos usuários nas redes sociais como uma provocação política. Eduardo Bolsonaro afirmou que sempre enxergou as Havaianas como um símbolo nacional e disse ter se decepcionado com a escolha da garota propaganda. Segundo ele, a campanha não teria sido casual e refletiria um alinhamento ideológico. O ex-parlamentar citou nomes de pessoas condenadas pelos atos de 8 de janeiro e acusou a atriz de defender prisões relacionadas aos ataques às sedes dos três poderes. Gente, vou ser sincero com vocês. As Havaianas, a equipe de publicidade, né, os que pensaram nessa história toda, não estavam pensando na esquerda, não estavam pensando na direita. O que eles estavam pensando é que um impacto muito grande acontecesse e que a publicidade alcançasse, sabe, lugares onde talvez nunca chegaria se fosse uma propaganda normal de televisão. E eles conseguiram, tá? Uma parte da direita, né, que pensa que tudo, né, é culpa da esquerda, tá, né, eles jogaram alguns chinelos fora, provavelmente até se arrependeram depois, né, porque os chinelos Havaianas são bem confortáveis. Agora, o que a direita e a extrema-direita não esperava é o aumento de venda dos chinelos Havaiana no Brasil, que já ultrapassa 15%, ou seja, a empresa está ganhando muito mais dinheiro agora por causa do que está fazendo aí a galera da direita, né? Que, de certa forma, está ajudando a fazer a publicidade gratuita para os chinelos Havaiana. Eu tenho, eu uso e não vou parar de usar, porque, gente, é o que nos deixa confortável dentro das nossas casas. E eu misturar Havaianas com política? Isso não vai acontecer nunca. Essas foram as 3 notícias do vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!